Já tá no mercado digital há 6 anos. Né? Tanto como estrategista quanto copy, né? Vai se aperfeiçoando. Sim. Todo copywriter precisa ser bom em estratégia? E será que todo estrategista precisa saber copywriting? Não. Até porque, assim, em tese, para você ser um estrategista digital, provavelmente você vai ter que passar por muitas áreas dentro do digital. Então, é muito difícil que uma pessoa que não tenha tido contato com a área ainda, ela já comece de cara querendo ser um estrategista. Ela pode, não tem problema. Mas faz mais sentido que ela tenha alguma experiência antes. Por que eu acredito que não dá para necessariamente dá para você começar como copy, mas não dá para começar como estrategista? Porque o estrategista, ele vai ter que entender de todas as áreas. Só que o copy, ele vai ter que entender todo o processo de comunicação do que ele vai fazer. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um lançamento, o cara que é o estrategista digital, ele vai saber de tudo que acontece no lançamento. Já o cara que vai trabalhar com a copy, ele vai trabalhar somente com a parte de comunicação, né? Então, a parte de conversão, principalmente. Então, assim, eu acredito que dá pro cara começar sendo copy de cara, pegar experiência e tudo mais, mas não como estrategista. Ele vai precisar de experiência para isso, na minha opinião, claro. Porque, por exemplo, no meu caso, eu demorei muito tempo para começar a ter a perspectiva de que eu, de fato, poderia ser um estrategista. Você começou como copy? Exatamente. Não, comecei primeiro como editor de vídeo. Lá Foi atrás. a primeira coisa que eu fiz lá no comecinho do digital. E eu passei por várias áreas, depois de, tipo assim, que eu já tinha 3 anos, que eu fui entender que eu poderia, de fato, ser um estrategista, porque eu já tinha feito muitos lançamentos, e eu sabia de todas as áreas para fazer um lançamento ou para colocar um produto online, serviço. Então, aí fazia sentido para mim dedicar somente à parte de estratégia. E copy ser copy é entender de comportamento humano também, né? Exato. Não é só criar textos persuasivos. Exato. É porque, assim, na verdade, o que acontece? Qual que é a premissa de um copy? A premissa do copywriter é fazer com que as pessoas tomem uma ação ou estejam muito próximas de tomar ela, né? Aproximar ela daquela ação que você busca. O pessoal fala que não existe copy sem CTA, que é Call to Action, que é chamada para ação. Eu não digo que essa frase é uma verdade, tá? Eu acredito que muitas vezes o processo para fazer a pessoa tomar uma decisão para alguma coisa, ele não vai ser direto. Ele não vai ser, vou chegar hoje, vou te expor uma ideia, vou te persuadir de algum modo e vou fazer um convite para você fazer alguma coisa. Compra um produto, compra um serviço. Eu acredito que isso muitas vezes ele é gradativo. Eu fico brincando que depois que você começa a ter experiência, você entende que o processo de persuasão e influência, que é o que a gente faz sendo copywriter, ele é um processo, na maioria das vezes, homeopático. Então a gente faz meio que doses homeopáticas de persuasão. Por que a gente roda remarketing? Remarketing é fazer uma pessoa ser exposta a um marketing que já foi anteriormente exposto. Por que a gente faz isso? Porque no primeiro momento, às vezes, eu só tô querendo aumentar a consciência da pessoa para uma coisa X, né? E o que é consciência? Consciência é a capacidade que uma pessoa tem de observar, de ter um estado mental para alguma coisa. Então eu vou dar um exemplo. Digamos que você venda um produto, um remédio, que é para osteoporose. Você tem 2 cenários. O primeiro cenário é de uma pessoa que não sabe o que é osteoporose, ela nunca ouviu falar, ela não entende que tipo de dor que é. E você tem o cenário, por exemplo, da pessoa que já tem osteoporose. Então são 2 públicos que têm nível de consciência sobre uma coisa diferente. Então a minha abordagem para esses públicos tem que ser diferente. E assim, se você tem um público que já tem consciência de uma dor que ele tem, de alguma coisa que ele precisa sanar, a gente chama de público quente, que é o público que está mais propenso a tomar uma ação. Agora, se você tem um público que não sabe que tem essa dor, então não faz sentido eu chegar oferecendo um produto para ele. Então, muitas vezes, não vai ter uma call to action imediata. Eu primeiro tenho que criar um ambiente na mente dele, onde eu mostre para ele que ele pode ter aquele problema no futuro, para depois querer vender aquilo para ele. Mesmo que ele não tenha osteoporose, eu posso vender um produto para uma pessoa que quer prevenir, por exemplo. Exatamente. Entende? Então, assim, esse processo de comportamento, de persuasão, ele muitas vezes você tem que entender para quem você está falando. Porque isso muda tudo, muda toda a minha estratégia por trás disso. Então, quando a gente estava comentando agora há pouco sobre ser estrategista ou copywriter, acaba que, em termos de análise de público, o copywriter ele acaba sendo um pouco estrategista, certo? Porque ele vai ter que adaptar a comunicação dele, então ele tem que pensar em níveis estratégicos.